Yo, pessoas! Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e hoje a gente vai continuar explorando Berserk. Pois é, eu ainda estou numa parte da história em que eu já tinha visto em anime, porque tem aquele anime CGI, blá blá blá, mas tem algo que eu acho que vale a pena comentar. Na verdade, três coisas aconteceram e uma delas eu não tinha visto esse anime CGI ainda, que é o problema do negócio do anime CGI, tipo, ele tirou algumas coisas de ordem, ou talvez ele nunca tenha planejado mostrar certas coisas, e isso danifica a continuação do negócio. Então, assim, no começo não parecia fazer muita diferença, agora faz. Então eu vim pontuar algumas coisinhas, porque a gente teve notícias nas três frentes, que são Guts, Casca e Griffith. Começando pelo Guts, a gente finalmente vê o que dá o nome ao anime. A hora que você vê a armadura, você fica, ah, por isso se chama Berserk. Eu também sinto que introduzir a armadura Berserk foi um jeito de mudar o traço do Guts. Porque até aquele momento ele tava com traço X, aí ele coloca a armadura, a hora que ele tira, ele parece que é um cara de 40, 50 anos. Ele não parece mais, tipo, alguém de 20, 30. E isso faz muita diferença? Não, mas é um jeito de, tipo assim, demonstrar cansaço junto com as listras brancas que ficam no cabelo dele. O que aconteceu? Pra quem tá, tipo assim, navegando pelo spoiler junto comigo. Simplesmente eles chegaram numa região onde tava rolando problemas, eles acabaram entrando em contato com uma bruxa e a sua discípula. Essa discípula resolve a situação e aí a ideia é que ela fique andando com o grupo, mas ela não tem certeza se é isso que é o destino dela. Só que aí a hora que eles vão voltar, eles sentem que alguma coisa tá acontecendo na casa dessa bruxa. A hora que eles chegam lá, monstros pra todo lado, casa pegando fogo, a bruxa está falecendo e aí o Guts está destruído da aventura anterior, porque ele deu de cara com um apóstolo muito importante. A gente deu de cara com o Cavaleiro da Caveira de novo. Então, assim, tá causa de desespero. Só que, se a Pandora Panqueca passando atrás correndo, ela vai ser o easter egg do canal hoje. Porque, assim, tentei pegar ela sem sucesso. Ela tá difícil. Mas, enfim, do nada eu só vejo correndo um rato desenvolvido atrás de mim. Mas simplesmente o Guts tá todo machucado e aí eles colocam ele dentro do Berserk. Por quê? A armadura Berserk tem algumas peculiaridades. Você não vai sentir dor, o que é ótimo, porque você já tá ferrado, só que você tem que lutar. Então, se você sente dor, você não consegue lutar direito e você morre. Com a armadura, você segue em frente. O problema é que, tipo assim, você quebra um braço, a armadura meio que gruda em você e arruma. Tudo isso parece ótimo, você não tá sentindo dor, você tá, tipo, tendo seus ossos consertados, mas também ela tá consumindo sangue, colando na sua pele. Assim que a confusão acaba, eles falam que não conseguiam tirar a armadura dele, porque ele sentia muita dor, e tava colada na pele dele. E quando finalmente ela começou a desgrudar, eles tiravam ele da armadura e ele automaticamente desmaiava, ou seja, ele não conseguia manter a consciência de tanta dor sem a armadura. Sem falar do sangue escorrendo entre as articulações da armadura o tempo todo. Então, assim, causa desespero. A hora que eu vi ele dentro daquela armadura pela primeira vez, que foi no anime CGI, e aí eu vi ele e a Silky comparado à bruxa e o Cavaleiro da Caveira, eu olhei pra eles e fiquei tipo, eu tô vendo o futuro. Porque tem uma frase que eu já ouvi ela muitas vezes em âmbitos diferentes, em que a história se repete. Então, assim, o Berserk meio que parece ter assumido aquilo. A gente tem o Cavaleiro da Caveira, que é algo parecido com o que o Guts pode vir a se tornar. E agora a gente tem a Silky, que a gente olha pra mestra dela e fica assim. É como se eu estivesse olhando pro futuro dos dois. E eu não sei até onde isso me acalenta, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Cavaleiro. Ele chega a dizer que já usou a Berserk. Ou seja, até isso eles têm em comum. Mas ele já chegou a usar a Berserk. Ele, obviamente, já chegou a um patamar onde ele não pode ser mais considerado humano, mas ele não é um dos demônios. E ele vive por aí, de sombra em sombra, lutando com os demônios. Ou seja, é tipo assim, daqui a 30, 40, 50, 100 anos no futuro, será que o Guts vai ser tipo Skull Knight 2? Será que vai acontecer alguma coisa com esse cavaleiro e aí a gente tem o Guts? Parece que simplesmente você tá olhando pro futuro do Guts e é positivo num ponto em que parece que ele se vira muito bem, ele não se machuca com tanta facilidade, a gente não viu ele apanhando até agora, mas é muito negativo do ponto que, tipo assim, essa luta e esse sofrimento e esse ódio não vai acabar. Outra coisa interessante sobre a Berserk é que ela simplesmente se alimenta do ódio. O ódio do Guts já tem um formato dentro dele, ele já vê como se fosse um cachorro barra lobo enfurecido, parece algo meio demoníaco, mas aquilo ali é a forma que ele mesmo deu pro ódio dele, e parece que a Berserk se alimenta desse ódio e expande ele, ou seja, ele fica sendo consumido por esse ódio, por essa raiva, algo que ele já tava botando em... esqueci a palavra.
Ele tava botando as cartas na mesa e ficando assim, tipo, ah, eu quero bater no Grife e esfregar a cara dele no chão? Óbvio. Quero vingar todo o pessoal do Bando Falcão? Óbvio. Só que a Casca tá aqui, agora, sem saber onde ela tá e quem ela é, e eu preciso ficar perto dela e protegê-la. E ele não tem mais onde enfiar a Casca, que ela vai ficar segura. Não tem mais aquele lugar lá perto da casa do ferreiro. Então ela tem que ficar com o Guts. E aí ele começa a focar mais em proteger ela. Então já não era um ódio que, tipo assim, o ódio continuava lá firme e forte, mas ele tinha outra prioridade. E aí, de repente, a gente tem algo que vai amplificar o ódio dele. Outra coisa interessante é que é normal você ver em anime shounen, principalmente, mas em alguns outros tipos de anime rola também, que a gente vê o personagem treinando, e aí ele vai enfrentando inimigos mais fortes, e ele vai treinando e ficando mais forte. Só que o Guts tá, tipo assim, no máximo dele faz muito tempo. Só que os inimigos dele já são muito fortes, sempre foram muito mais fortes que ele. E aí, em vez de, tipo, ficar treinando ele e tirar coisas do universo, eles enfiaram ele dentro de um objeto mágico, que é essa armadura. Então eu achei interessante, porque não ficou tão forçado. Já que você já tá no máximo como personagem, tá na hora de refinar seus equipamentos. Senti que foi um RPG de qualidade ali, então eu gostei bastante. Eu quero ver mais dele usando. Eu cheguei no anime, eu acabei o anime CGI, então ela passa dessa parte pra uma parte em que a Silk acaba esbarrando com a menina lá que enxerga coisas do bando do Falcão. Então eu tô um pouco mais pra frente daí no CGI. Mas eu acho que provavelmente a gente vai ter mais alguns acréscimos dele usando mais uma ou duas vezes a armadura no potencial dela antes disso. Então vai ser interessante. Eu tô querendo ver até onde ele vai. Mas a gente tem esse upgrade do Guts, que é bom e é ruim. Como ele tem que manter sob controle se a armadura domina ele, a feição dele parece menos rígida. Parece que ele ganha uma sabedoria, uma idade, sabe? Um pouco de tudo. Mas ao mesmo tempo que a feição dele parece menos rígida, a gente sabe que na verdade ele tá lutando e tá em guarda 24 horas. Então, visualmente, parece que tá tranquilo. Só que não tá. Então, assim, a situação dele na verdade tá cada vez pior e preocupante. Na frente da casca, a gente descobre que pode ser que haja uma maneira de restaurar alguma coisa aí nessa cachola dela. Porque ela tá com o espírito destruído, com o coração destruído, ela não consegue acessar ela mesma. E é um negócio psicológico, não é algo físico que os demônios fizeram. Então a gente pode ir atrás do reino dos elfos para ver se tem uma possibilidade de deixar o Guts e a casca em segurança e se tem alguma possibilidade de recuperar um pouco da casca. Então a gente não tá, estou rumando para bater no Griffith, a gente está, estamos rumando até algum lugar que possa ajudar a casca. Então o foco tá na casca, apesar que eles vão acabar se deparando com os demônios, eles atraem os demônios, principalmente que estão andando em dupla, então vai ter caos, mas na frente da casca a gente pode ter um extra. E algo interessante é que eu sempre fico prestando atenção nas feições dela, e gente, ela tá doidando, mas ela não tá burra, ela tá muito esperta, por causa que, tipo, ela não esquece o que o Guts fez com ela. Ela pegou um ranço primordial do Guts que não importa o que aconteça. Ah, ele salvou as duas. Foda-se, ela tá brava com ele. Ela tá muito furiosa, com razão, porque ele assediou ela, né? A gente não pode esquecer isso. Ah, ele foi consumido pela raiva. Gente, assédio é assédio. E aí, simplesmente, ela não esquece isso. E nem precisa, mas ela simplesmente processou isso de uma forma, porque isso bate direto em outros traumas que ela tem, mesmo que esteja tudo bagunçado na cachola dela. Toda vez que ele chega perto, ela tá com uma cara de cu profundo, que eu não sei se ficou com dó dele ou se eu acho que tá, tipo assim, vocês viram o que ele fez com ela, né? Mas assim, ele, ao mesmo tempo, ele se arrepende, só que, tipo, a situação. E aí você fica nesse limbo, ele olha pra cara dela e eu sei que ele tá vendo o que a gente tá vendo, que ela tá olhando pra cara dele com o cu profundo. Ela não sabe nem onde ela tá, nem quem ela é, mas ela sabe que ela tá brava com ele. É uma cena só triste de se observar. Tipo, fica olhando as expressões dela quando ele tá perto. O ódio dela por ele é assim, fora de série. Não sei se em algum momento ele vai fazer algo que na cachola dela, bagunçada, tipo, ela processe como a. Não, ele me salvou, tá tudo bem. Eu acho que não. Ela realmente tá ansiada nele. E no quesito do Griffith, algo que a gente não tinha visto na animação CGI, a Charlotte está de volta! Gente, eu não tava esperando que eu ia esbarrar com ela tão cedo. Eu achei mesmo que o Griffith ia chegar, tipo, um anjo no quarto dela e resgatar ela, mas eu não achei que ela ia estar no meio de onde ela tava, com demônios sendo paridos por todo lado. Uma coisa nessa frente também que envolve a casca, que a gente vê que no reino onde estava a Charlotte, o pessoal catava mulheres grávidas, jogava num poço cheio de demônios com alguns líquidos amnióticos, e aí a mulher saía e de dentro dela já saía um demônio. Então eu acho que eu ainda tô encanada com o bebê.
Deu pra ver que eu ainda não esqueci o bebê da casca? Eu não vou desprocessar isso. Eu tô encanada. Eu tô fazendo essa série de vídeos pra eu não esquecer coisas que me chamaram a atenção. E se vocês deixaram passar, vocês também, tipo, oh. Que basicamente pode ter um paralelo com o que aconteceu com a casca. Como ela não tava num poço cheio de demônio com um monte de conteúdo amniótico, ela não automaticamente pariu um bebê. Mas considerando que ela tava, tipo assim, grávida de alguns dias e foi jogada no mundo dos demônios, e aí ela foi zoada pelos demônios, aliás, ela foi violada pelo Griffith, e aí de repente ela volta e aí o bebê dela não é mais humano, é um demônio. É literalmente alguém, uma ou duas pessoas mandaram essa nos comentários. Talvez, na verdade, o Griffith tenha corrompido o bebê. Meio que pareceu que foi isso. Basicamente, a gente teve um foi isso mesmo agora. Porque o que eles estavam fazendo ali com as mulheres grávidas podia ser um paralelo com o que estava acontecendo com a Casca. E ela não imediatamente pariu um bebê e ele arregaçou o corpo dela e aí ela morreu por causa que não foi uma exposição, tipo, não mergulharam ela num líquido cheio de demônios. Ela, tipo, teve contato com um demônio especificamente. A Dora Panqueca tá sendo um problema, ela tá escalando cadeiras aqui, ok. Mas assim, tivemos essa também de extra, então basicamente a minha teoria desse momento, graças a essa cena que a gente viu nesse reino, é que o Griffith, ela tava grávida do Guts e o material do Griffith acabou corrompendo o bebê. Essa tá a minha teoria final até esse momento. E ele nasceu mais cedo, não só por causa do tempo, que talvez passe diferente lá, mas também porque, tipo, a gente vê eles arremessando mulher grávida, puxando e ela já parindo, e, tipo, não parindo do jeito normal, o bebê rasgando e saindo, sabe? Então, tipo assim, sendo family friendly, né? Maravilhoso. Tivemos essas informações que eu achei extra pras minhas teorias desse negócio. Lembrando pra quem caiu aqui de paraquedas, eu não sei onde, eu tô muito atrás de onde tá. Mas é que tá lá longe, eu tô lá atrás. Então, assim, tem essa, tá? Então, muita gente já deve saber a resposta pra esse enigma e eu tô aqui, ó. Sim, ter noção do que tá acontecendo. E aí, na frente do Griffith, ele vai atrás da Charlotte e tá levando a Charlotte de volta. Ele precisa da Charlotte. Não é, tipo... Porque quando a Charlotte ajuda a resgatar ele, ela não só ajuda a resgatar ele, como ela foge com ele e leva um tiro por ele. É um tiro envenenado por ele. É claro que ela acaba recebendo um antídoto e volta pro lado do pai dela e tudo mais. Mas ela provou um certo nível de lealdade por ele. E aí você fica assim, talvez o Griffith tenha algo por ela, seja grato. Gente, em momento nenhum o Griffith se importa com a Charlotte. Tipo, em momento nenhum. Todo momento ela não passa de um peão pra ele. Eu não vi nada que parecesse levemente carinho. Ele só quer encantá-la porque ele precisa dela pra, tipo, ser o rei. Eu acho que seria um problema pra Midland se ele chegasse lá depois de combater monstros, demônios, inimigos, com um exército gigante do Falcão que o pessoal de Midland considera o rei deles loucão e considera que a saída do bando do Falcão colocou o reino em ruína, eu acho que seria ruim se eles chegassem e falassem assim, Charlotte morreu, posso ser o rei, galera? Eu duvido que alguém ia falar, não, você, acho que a maioria do povo, dos burgueses e nobres, talvez alguém falasse algo. Do povo que é a maioria, eu acho que a maioria ia aceitar. E pra ele passar limpando o chão com o resto das pessoas, é fácil, porque mais da metade do exército dele agora é de criaturas não humanas. Então, assim, temos esse BO. Mas é muito mais fácil ele catar a Charlotte e colocar do lado dele e aí vai todo mundo calar a boca imediatamente. Olha que mágico. E a Charlotte tem uma nobreza e uma nobreza não, uma lealdade, de onde saiu a nobreza? Uma lealdade e uma paixão cega por ele. Então ela não vai dar problema pra ele. Por que não? Então, assim, ele foi resgatar a Charlotte, resgatou ela e a empregada dela junto, mano. Ele, todo cavalheiro com ela. Mal ela sabe que ele é um demônio. Não sei se ela vai perceber alguma diferença. Não sei pra onde isso vai agora. Não sei se a gente ainda vai ter uma cena de casamento que pra mim, cara, ia ser o fim do mundo. Ele se livrou do bando do Falcão inteiro. Arrumou outros cheio de monstros e chamou de bando do Falcão. Colocou o Guts, que era um dos capitões do bando do Falcão, como um inimigo. Um inimigo, tipo, primordial que o bando do Falcão sabe sobre. E aí ele fazer um negócio de casamento com a Charlotte ia me matar muito. Tipo assim, é o cúmulo do cúmulo. E é por isso mesmo que eu quero ver. Porque é pra você ficar bravo com ele, entendeu? Se você ainda não tá. Mas assim, ele tá levando ela. E eles vão ficar juntos. E aí ele vai assumir o trono de Midland. Ele vai parar aí? Duvido. Porque assim, antes ele queria um reino. Agora, por que não o mundo inteiro? Mas parece que ele tá cada vez mais perto do seu objetivo final inicial. E aí eu quero ver se ele vai expandir o objetivo
ou se ele vai ficar por lá mesmo, o que ele vai aprontar. Tipo, a gente não tem muito dele. Quando a gente não tem acesso ao que ele tá pensando e nem a muita coisa do que ele tá fazendo. Tipo, ficamos um tempo sem ver ele, aí vimos ele indo até a Casca e o Guts pra descobrir se ele ainda sentia algo pelos dois. E aí a resposta foi não. Ele foi embora. Aí a gente vê ele resgatando a Charlotte. Qual que vai ser a última vez que a gente vai ver? A próxima vez que a gente vai ver esse cara? Vai saber. Uma coisa interessante é que ele ainda tá com o bebê da Casca dentro dele. Então isso pode afetar em alguma coisa que ele tá aprontando. Não enquanto o Guts e a Casca não estiverem perto, creio eu. Mas isso pode afetar alguma coisa em alguma coisa a qualquer momento. Então estamos nesse aguardo. Mas enfim, essas são atualizações. Eu sinceramente tô esperando esse negócio do casamento, porque assim vai ser o cúmulo. O ódio do Guts só escala e sinceramente eu tô rindo, porque é muito desgraçado, não é mesmo? É um vilão de qualidade. Esperança da Casca voltar a ter um mínimo de sanidade, ou de pelo menos parar de olhar feio com o Guts. Eu acho que ela tá certa de estar olhando feio pra ele. Mas, tipo assim, cara, ela não sabe nada, ela não lembra de nada, ela não tem a mínima noção, mas de que tá brava com ele, ela sabe. Aí eu fico até um pouco com dó. E vamos esperar aí pra ver se o Guts enlouquecer total. Eu acho que ele não vai tão cedo. Mas assim, um minuto de respiro. Tá me dando sufoco de ficar olhando ele já. Então, um minuto de respiro pro moleque, pelo amor de Deus. Pro homem já, não é meu moleque. Porque, nossa senhora, parece que... Cara, ele tirou a armadura, ele tava com 30 anos a mais na cara. Sim, brincadeira. Então, assim, muita coisa pra acontecer. Vamos ver como é que vai rolar a interação aí, porque ele vai dar de cara com o Bando Falcão de novo. Vamos aguardar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bye, bye.